Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal UP. Agora a gente tem uma novidade para vocês. Toda quarta-feira a gente vai trazer mais uma mensagem de Deus para abençoar a tua vida. Para no meio da semana você ainda estar firme na palavra e ter a certeza que Deus está no controle. Amém? Vamos para a mensagem? Olá, queridos, a graça e a paz. Me chamo Marcelo Batista e trago uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Amém? A mensagem de hoje são as 10 lições sobre a Arca de Noé. Pode ser que você nunca tenha lido o relato bíblico, mas já deve ter escutado acerca de um grande dilúvio e da Arca de Noé. Segundo Gênesis 6, Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Havia violência por toda parte da terra. Diante desse cenário, ele disse a Noé que iria mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tinha vida. Noé era um homem íntegro e obediente a Deus. Portanto, Deus queria poupar a sua vida. Então Noé recebeu todas as indicações para construir uma grande arca, onde deveria colocar 2 animais de cada espécie. Depois deveria entrar com toda a sua família e também com as pessoas que se arrependessem de seus pecados. A arca não foi só para Noé, a arca era para todos. Mas como a gente vai ver mais na frente, infelizmente, nem todos quiseram entrar na arca. Noé, ele fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado e entrou na arca com os animais de sua família, e o resto das pessoas todos achavam que ele era louco e por isso ninguém mais quis entrar na arca. Foi então que começou a chover muito sobre a terra e toda forma de vida que estava fora da arca morreu. O dilúvio durou 40 dias. Depois que as águas baixaram, Noé saiu da arca e ofereceu sacrifícios ao Deus do céu. Naquele momento, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu que jamais destruiria a terra com outro dilúvio. Então, queridos, parece uma história simples, mas não a subestime. Ela tem muito a nos ensinar. Se você deseja se aprofundar e conhecer mais sobre a história do dilúvio, leia na sua Bíblia os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Agora, a gente vai conhecer 10 lições importantes sobre a Arca de Noé. E a primeira dela é: não perca o barco. Não perca o barco, querido. Não se atrase. O barco, também conhecido como arca, era a salvação para os moradores da época de Noé, do terrível dilúvio. Era o momento que eles teriam. Era a oportunidade de não morrerem pelas águas do dilúvio. Foi anunciado pelo próprio Deus que haveria necessidade de destruir a terra, uma vez que a maldade do homem havia se multiplicado e o desígnio do coração destes moradores se baseava apenas nos prazeres carnais. As pessoas estavam vivendo por suas vontades, por seus gostos, por seus prazeres. Se a gente olhar para hoje, querido, não é muito diferente, não. Amém? Nos dias de hoje já não é diferente, nunca foi diferente. Jesus nos alertou em Mateus 24, 13 e 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aleluia! Essa história ensina que Deus concede meios para a salvação, ofertando a todos os que com fé acreditam em seus propósitos, mesmo que seus filhos estejam em pecados. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, querido. Em 1 Timóteo 2,3 a palavra diz isso. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Deus é fiel para cumprir a sua palavra que Ele já lançou sobre as nossas vidas. Assim foi nos dias de Noé, onde o profeta durante 120 anos pregou sobre arrependimento àquela geração corrupta. Nunca esqueça que os propósitos de Deus não devem ser questionados e sim aceitos. Mesmo que pareçam absurdos, Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Perder o barco da salvação nesse contexto
significa naufragar em pecados e, como resultado, conhecer a morte. Cada pregação, cada culto, cada vez que você ouve a palavra de Deus, é como se fosse uma martelada de Noé na arca. Mas ninguém dava ouvidos. Noé martelava e ninguém ouvia. Noé batia e ninguém ouvia. E hoje a palavra está sendo pregada e muitos não têm dado ouvidos a ela, querido. Mas um dia a água veio. Assim será na vinda de Cristo. Muitos estarão desapercebidos e o grande e glorioso dia do Senhor virá de repente, como um estrondo, um rasgar dos céus, e as pessoas ficarão maravilhadas. E ali não vai mais haver chance, porque ele já deu. A cruz, ele já foi para a cruz para nos salvar. Ele já mostrou o caminho da redenção. A palavra está sendo martelada todos os dias, mas muitos não têm dado ouvido a essa palavra. O ponto 2, a lição 2, lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar no barco. Queremos entrar no barco da salvação, porém, nele só estarão os escolhidos de Deus. Se alguém chegar atrasado à porta da arca, a porta da graça estará fechada e não haverá mais chance de salvação. E o resultado final para esses que ficarem é esperar pela destruição. Em Hebreus 4,16 a palavra nos diz para a gente se achegar, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Planeje, amém? Tenha confiança aos pés de Jesus, coloque a tua confiança aos pés do Senhor. Busca na sua presença a salvação, a vida. Ele tem vida e tem vida em abundância para você, querido. Achegue com toda a confiança ao trono da graça, que é Jesus. Não ligue para o que os outros vão falar. Ouça as marteladas de Noé, as marteladas da palavra. Ouça o que o Senhor está falando através dos seus ministros nesse tempo. É tempo de voltarmos para Deus. Não perca a hora. Não perca a hora, querida. Não perca a hora. A arca é para você. O barco da graça, a porta da graça foi aberta para levar-nos de volta à presença do nosso Deus. Aleluia. A lição 3, planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. A nossa vida ela deve ser de constante preparo. Não sabemos o que nos espera, mas compreendemos que piores dias virão neste mundo de pecado. Então lembre-se de que quando estamos preparados, por mais que as tempestades sejam fortes, haveremos de vencer por meio do nosso comandante maior, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Lição 4, mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente grande. Aqueles que decidem crescer a cada dia em sua vida espiritual, crescem também na experiência. Cuidado para não estacionar no tempo. As pessoas não devem sentir-se satisfeitas a menos que estejam constantemente melhorando. A gente melhora 1% a cada dia, já é o bastante. Mas continue melhorando. Continue lendo a palavra, continue orando, continue buscando a presença do Senhor. Continue sendo um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Continue melhorando. E lembre-se, uma pessoa experiente é muito útil para desempenhar trabalhos especiais para Deus. E Deus, neste mundo, Ele conta com pessoas. É com você. A porta da graça foi aberta, mas é você que martela, através da palavra de Deus, os corações de pedras, os corações duros. É através de você que Deus vai usar para fazer a obra dele. É você que vai pregar naquele culto a céu aberto e as pessoas vão arder o coração, vão queimar o coração e vão se entregar para Jesus através da palavra que você vai liberar na vida delas. Amém? Então fique firme na palavra do Senhor. A quinta lição: não dê ouvidos aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito.
Saiba que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes, pelo fato de trabalharmos para Cristo, seremos criticados, perseguidos, maltratados. Isso não foi diferente para Noé em seus dias e não será para nós. Gente comprometida incomoda os descompromissados. Gente que tem propósito incomoda os que não têm propósito. Então, querido, se mantém firme, continua nos caminhos do Senhor e não deixa Ele por nada. A palavra diz em Mateus 5, 11 e 12 que bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Aleluia. E chegamos na nossa lição 6. Por segurança, viaje em pares. É importante entrar nesse barco da salvação com alguém que amamos. O nosso cônjuge também precisa se salvar. Ambos unidos na mesma direção, servirão de apoio um para o outro, concedendo mutuamente forças para vencer as águas turbulentas deste mundo. Então não vá sozinho, não ande sozinho. Chame sempre mais um para andar com você. Seu pai, a sua mãe, a sua esposa, a sua companheira. Não vá só na caminhada, a gente precisa dos outros. Neste mundo nós precisamos dos outros. Assim como Deus deu a Eva a Adão, Ele nos dá pessoas para ser nosso ombro amigo nesse tempo. Então, ande sempre com outros, procure outros para caminhar com você. E chegamos na lição 7. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos, eles estavam a bordo com os leopardos, que são um dos animais mais velozes do mundo. Então, nem sempre a pressa define tudo em nossa vida. No plano da salvação, quem dá o ritmo é Deus e não nós, seres humanos. Aqueles que pensam ser mais hábeis, que correm na frente, que produzem mais, cuidado para não se enganar. No processo de salvação, você não precisa fazer para ser reconhecido. Você não é reconhecido pelo que faz, mas pelo que é. O nosso Deus sonda o coração. Não só palavras bonitas, não, querido. Deus está olhando aqui dentro do nosso coração. Ele sabe o que tem aqui dentro. Da boca para fora, eu posso estar falando aqui palavras bonitas, mas se o coração estiver sujo, se o coração estiver duro, essas palavras vão ser palavras ao vento, não vão ter nenhum valor para Deus. Então, não se preocupe com quem está na frente, quem está em vantagem, quem está falando mais bonito, não. O Senhor olha para o coração. Tem um coração puro, um coração, como ele diz, de uma criança, que não vê malícia em nada, mas uma pessoa que sente, né, a presença gloriosa do Espírito Santo em sua vida. 8ª lição, já encaminhando aqui para o final. Quando estiver estressado, flutue por um tempo. Este mundo, ele nos traz tristezas e desolações. Deixe Deus conduzir a sua vida a salvo no barco da salvação. E você não será sufocado pelas correntes de água deste mundo. Aleluia. Eu sempre peço para as pessoas provarem a Deus. Provar e ver de que o Senhor é bom. E você vai sentir, né, a tranquilidade, a paz, a força para prosseguir. Esse mundo tem crise, esse mundo tem tempestade, a gente passa por problemas. Mas se a gente estiver com Ele no barco da nossa vida, o mar mais agitado vai ser tranquilo para nós. Porque nós temos alguém em quem nos amparar, em quem nos segurar. Uma fé que move até montanhas, se preciso for. Amém? A lição 9. Lembre-se, a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Nem sempre os mais intelectuais são os reconhecidos para o reino de Deus. Lembre-se que Deus escolheu pecadores, pastores de ovelhas, prostitutas e muitas outras pessoas para fazerem um trabalho especial. Nem sempre o mais rico, o mais culto será um instrumento nas mãos de Deus, mas os disponíveis, queridos. A escritora Ellen White, ela fala que não são as capacidades que você possui que vão lhe dar êxito, e sim
o que o Senhor pode fazer por você. Amém? E vamos para a última lição. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Aleluia! Deus faz uma aliança, um pacto de salvação com cada um de nós. Aceite hoje mesmo esse convite maravilhoso. Quando Deus decidiu destruir a humanidade, Ele deu às pessoas uma chance de serem salvas. Deus ele não chamou Noé para construir uma arca. Não foi só para salvar Noé, foi só para fazer maldade no mundo, não. Deus ele deu uma chance. Noé fez tudo como Deus mandou. Mas na hora de entrar, somente Noé e a sua família creram e entraram na arca, junto com os animais. Ou seja, a arca era para todos, mas nem todos quiseram entrar. Foi opcional. A arca aqui ela representa a salvação. Por causa da fé, Noé foi salvo. Mas todos que não creram e continuaram no pecado, morreram no dilúvio. Da mesma forma, quem crê em Jesus será salvo da destruição eterna. Mas todos os que o rejeitarem perecerão. Jesus é a nossa arca, querido. Jesus é a nossa arca. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus 11:7. E olha o texto de Mateus 24, do 37 a 41, vai dizer o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Amém? É um alerta, querido. Nos mantenhamos firmes em Jesus. A palavra diz: venha para a arca, querido. Venha para a arca, querido. Vem para Jesus. Isaías 55:6 tem um versículo que eu amo, que diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Querido, Ele está de braços abertos, esperando a tua rendição, esperando você se entregar completamente a Ele, para te entregar a coroa da vida. Não perca o barco da graça. É o último barco, querido, é o último barco. Amém? Deus abençoe a todos. Continue aí na tua semana em paz, na graça do Senhor e andando com fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus.